Você é daquele tipo de pessoa que costuma deixar para depois algo importante? É conhecida como procrastinadora? Enfim, se você gostaria de solucionar esse problema de uma vez por todas, fica aqui comigo porque esse vídeo é para você. Meu nome é Isabelle Palma, eu sou psicóloga e estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve. Eu acho que desde que o mundo é mundo, todo mundo já teve problema com a procrastinação em algum momento. Eu mesma sou uma procrastinadora nata, mas hoje já sou uma procrastinadora em recuperação. Isso porque eu entendi que esse problema, lidar principalmente com esse problema, é mais simples do que a gente pode imaginar. Acontece que há muitos motivos pelos quais nós procrastinamos. Há motivos ligados a transtornos emocionais, bem como motivos relacionados à nossa forma de pensar, à nossa forma de lidarmos com os problemas, com as situações diversas. E também tem muito a ver com a forma como nós nos vemos. O significado de procrastinação é adiar tarefas. E é incrível que quanto mais importante essa tarefa, parece que mais facilidade a gente tem de adiar, mas também maiores serão os malefícios. Tanto é que, ainda que as pessoas consigam realizar, mesmo que em cima da hora, aquela atividade, é muito provável que elas tenham passado todo aquele período de procrastinação em muito sofrimento, se sentindo culpadas, se cobrando muito e assim por diante. Dentre alguns motivos que nós temos que nos levam à procrastinação, nós temos o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acontece que as pessoas que têm esse transtorno, elas costumam ter um pouco mais de dificuldade de se concentrarem e fazerem uma tarefa inteira, de levarem ela até o final. Por conta disso, elas acabam adiando aquilo ali, porque elas não conseguem se manter durante o processo. Além disso, há pessoas também que têm transtornos de ansiedade que podem também ser muito prejudicadas, porque todas as vezes em que elas se confrontam com alguma responsabilidade muito importante, elas têm a tendência de catastrofizar. O que é isso? Catastrofização é uma distorção cognitiva, é um pensamento distorcido que nós acabamos criando, onde a gente sempre vê o pior desfecho possível para aquela situação em questão. Então, se a pessoa, por exemplo, acumulou muito trabalho para fazer e justamente porque está procrastinando, e aí ela, como uma boa ansiosa, começa a catastrofizar o cenário e ela pensa assim: eu não vou dar conta de fazer tudo isso e eu vou ser demitida. Eu não consigo fazer todos esses trabalhos, vão me mandar embora. E esse tipo de pensamento catastrófico acaba fazendo com que ela procrastine ainda mais, porque ela não consegue, se concentrar, se dedicar, ela fica ali imersa nos pensamentos ansiosos. O transtorno depressivo também é um transtorno que pode ser caracterizado pela procrastinação. Não quer dizer que a procrastinação em si é uma doença, mas sim que ela pode ser um sintoma de algum desses transtornos. No caso de pessoas depressivas, muitas delas procrastinam por falta de prazer mesmo nas atividades diárias, por falta de vontade, por falta de energia. Muitas pessoas preferem ficar sem fazer nada ao invés de estarem ali gastando o seu tempo fazendo algo que é necessário. Mas há muitas outras pessoas que têm o hábito de procrastinar mesmo sem ter algum desses transtornos. E há vários motivos que podem influenciar nisso também. Um dos motivos é a nossa própria cultura, onde hoje em dia estamos cada vez mais acelerados, buscando recompensas muito rápidas. Isso nos leva a termos uma falta de paciência para vivenciar o processo. A gente até quer a sensação de vitória, a sensação de dever cumprido, mas a gente não quer trilhar o percurso que nos leva até essa sensação. E isso é um grande problema. Quando a gente pensa numa geração que está cada vez mais conectada, num mundo onde tem muitas respostas rápidas, onde a gente tem tudo na palma da mão, à distância de um clique, muitas pessoas acabam procrastinando justamente porque desaprenderam a ter trabalho. Desaprenderam a gastar tempo e energia fazendo algo. Elas só focam o quê? Na recompensa. É como se você estivesse lendo um livro de aproximadamente 150 páginas e desistisse de ler no meio do caminho, porque aquela sensação de dever cumprido, de eu consegui ler o livro todo, tá demorando muito de chegar. Mas ao mesmo tempo, quando você desiste, aí é que você se afasta ainda mais dessa sensação tão agradável. Ou seja, um dos motivos que nos leva a procrastinarmos hoje em dia é justamente esse imediatismo onde estamos cada vez mais imersos. Além disso, nós podemos também mencionar a importância das nossas crenças e dos nossos pensamentos automáticos, que quando disfuncionais fazem com que nós percamos o foco daquilo que precisa ser feito.
Eu, por exemplo, sempre que me vejo ali sobrecarregada, com muitas atividades, com muitas responsabilidades, tenho a tendência a procrastinar. Diante disso, eu acabo procurando atividades que não vão me acrescentar, que não vão me ajudar, mas que vão me ajudar a tirar o foco daquela sensação de sobrecarga, daquela sensação de cansaço. Só que quanto mais eu procuro sensações de alívio em outras coisas, se não naquilo que precisa ser feito, mais eu me distancio também da ideia de que eu vou conseguir, da sensação de capacidade que eu tanto busco. Mas eu só faço isso graças a uma crença de incapacidade que me acompanha, onde todas as vezes em que eu vejo assim muita coisa para ser feita, eu penso, não, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Só que hoje eu já aprendi a lidar com essa crença. Eu costumo questionar esse pensamento e vejo que ele na verdade não tem evidência nenhuma, ele não tem fundamento. Na verdade, poucas vezes na vida eu não consegui cumprir com prazos que me foram concedidos. Então por que tamanho drama? Por que tamanho sofrimento? Com certeza você também tem crenças, também tem pensamentos disfuncionais que acabam fazendo com que você se sinta incapaz ou que te tragam uma ideia assim de perfeccionismo, onde você não pode errar e por isso você acaba nem se propondo a fazer algo justamente por conta do medo. Ou seja, perfeccionismo, crenças distorcidas sobre nós mesmos, os pensamentos disfuncionais que vamos aí cultivando ao longo da nossa vida, podem também nos fazer procrastinar. Mas agora que você já conhece alguns motivos que podem nos levar a procrastinar, a gente também tem que pensar em como tentar evitar esse problema, não é mesmo? E há algumas dicas muito básicas, muito simples, conforme eu mencionei lá no início desse vídeo, que se forem praticadas de forma intencional, podem com certeza reduzir esse problema no nosso dia a dia. A primeira dica seria organizar a rotina. A organização, ela ajuda a gente a ter mais clareza, mais discernimento, a ter mais orientação aos nossos objetivos. Mas muitas pessoas ficam em dúvida, tá, mas como que eu posso organizar a minha rotina? Às vezes eu sinto que eu estou fazendo tanto e ao mesmo tempo tão pouco. Como é que eu posso organizar isso? Uma sugestão é você organizar a sua lista de atividades diárias a partir dos seus valores. Valores são tudo aquilo que é muito importante pra gente, aquilo que é essencial, aquilo que quando a gente vive sem, a gente sofre, a gente sente falta. Portanto, se a gente prioriza essas coisas, a tendência é que a gente se sinta mais realizado com aquela organização, com aquela rotina. Em contrapartida, quando a nossa vida, quando o nosso tempo não está alinhado aos nossos valores, a frustração é grande, ainda que a gente tenha uma agenda cheia, ainda que a gente tenha dado conta dela naquele dia. Então, experimente organizar a sua rotina e com certeza a procrastinação vai passar um pouco mais longe aí da sua casa. Uma outra coisa também que pode ajudar muito é alterar o ambiente onde você está inserido, tentar reduzir o número de distrações, porque muitas vezes nós estamos aí num ambiente com muito ruído, com muito barulho, com muitas interrupções. O celular, por exemplo, gosta muito de prejudicar a gente nisso, não é mesmo? Se você, por exemplo, costuma estudar ou trabalhar com o celular perto, você sabe bem do que eu estou falando. Essas interrupções fazem com que a gente tire o foco daquilo que precisa ser feito. E até que voltemos o foco de novo, a gente com certeza perdeu muito tempo. Isso acaba gerando, inclusive, frustração. E uma outra dica é você se perguntar o porquê que você está procrastinando. Tente investigar, verifique os fatos e veja o que te levou até a fuga das suas responsabilidades. É incrível que quando a gente verifica os fatos, a gente tem mais clareza para lidar com os problemas, com os nossos gatilhos. Alguma dessas dicas fez sentido para você? Então curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A gente pode sim aprender a lidar com a procrastinação. Talvez não eliminá-la 100% da nossa vida, mas com certeza tornar ela muito mais leve.